Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Foi com essas palavras que Jesus confortou o coração dos seus discípulos. Esta promessa move o nosso coração a segurar na esperança da promessa de que muito em breve o nosso Salvador Jesus Cristo irá voltar aqui a essa terra. Peço a Deus nessa manhã que esteja aí ao teu lado. Não sei onde você se encontra nesse momento, mas que a mão do Eterno esteja cobrindo a tua vida com ricas bênçãos. Quero pedir a Deus nesse momento também que a palavra de Deus fale forte ao nosso coração. Por isso que menciono aqui nesse instante o livro de Provérbios, capítulo 10, o verso 5, onde a Bíblia diz o seguinte: o que ajunta no verão é sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Provérbios capítulo 10, o verso 5. A sabedoria vinda do céu é de fato preciosa para nós, mais do que todo o ouro que nós podemos encontrar aqui nessa terra, porque a sabedoria vinda do céu nos dá o direito de estarmos com o nosso Deus vivendo eternamente. E Jesus Cristo nos ensinou de uma forma muito didática como é que nós podemos amar ao Senhor e viver uma vida laboriosa, trabalhando constantemente em prol do nosso semelhante e em prol da nossa própria família. É uma maneira de nós vivermos à luz do Evangelho. Peço a Deus nessa manhã que essas verdades fiquem gravadas, inculcadas no nosso coração. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 46, o versículo 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É uma palavra linda, é a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos momentos difíceis da nossa vida. Quantas canções esse salmo já inspirou? Quantas vidas foram fortalecidas em decorrência dessa palavra? Quantas pessoas encontraram descanso nos braços do Senhor? Creio que nessa manhã nós que estamos estudando o Salmo capítulo 46, esse primeiro versículo, em algum momento da nossa vida, já foi de grande valor, já foi de grande importância, amenizou a dor que nós estávamos sentindo. Sentimos o braço do Senhor cobrir os nossos ombros quando nós lemos o Salmo capítulo 46, o versículo 1. Há uma escritora americana que ela fala a respeito de Martinho Lutero, um dos grandes reformadores protestantes, mas nos momentos mais difíceis da sua vida, quando ele sentia intensamente a força do adversário atormentar a sua vida, ele se voltava para o Salmo 43. E foi quando estava meditando no Salmo 43 que ele compôs um dos hinos mais lindos que nós conhecemos, de composição de Martinho Lutero, Castelo Forte é. Martinho Lutero é um dos propulsores da Reforma Protestante. Foi com base na palavra de Deus que Martinho Lutero afirmou que a salvação é exclusivamente pela fé. Nós não fazemos nada para alcançar a salvação. A nossa única atitude para receber a salvação é abrir o coração, receber o Senhor e viver as verdades do Senhor. Quando Martinho Lutero, em sua tese em falar a respeito da salvação pela fé, perdeu o apoio daqueles que estavam ao seu lado, Martinho Lutero se voltou para Deus, se colocou nas mãos do Senhor e buscou cada dia confiar, cada segundo da sua existência, que Deus é a sua única segurança. É o que Deus nos convida a cada dia fazer com a nossa vida. Nós precisamos desviar os nossos olhos da nossa capacidade, daquilo que nós entendemos que temos forças para conduzir a nossa vida, e precisamos voltar a nossa atenção, os nossos olhos exclusivamente para o Senhor. Ele é o nosso castelo forte. Ele é o nosso mais alto refúgio. Se não fosse Deus em nossa vida, nós não conseguiríamos alcançar a nada. O salmista, quando ele compôs o Salmo 43, ele compôs pensando em três paisagens que dão segurança no que ele estava dizendo. Ele falava a respeito das águas turbulentas, das montanhas seguras, que é um castelo forte. As nações agitadas se dissolvem com a voz do Senhor. É Deus que escreve a história do planeta Terra. É Deus que rege as nações. Tudo que nós conhecemos hoje no planeta Terra passou a existir com a voz do Senhor. Apenas os seres humanos que foram feitos à imagem e semelhança de Deus com as suas próprias mãos. De acordo com a escritora americana que escreveu o livro Patriarcas e Profetas, na página 203, ela declara que o rei Davi é o autor desse salmo, embora os filhos de Corá
foram aqueles que colocaram música nesse cântico, mas o autor desse salmo é o rei Davi. O estadista Cromwell, que é um estadista inglês, ele pedia para que o povo cristão cantasse esse hino, porque era a expressão de fato da vida de todo cristão. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos momentos da tribulação. Se as forças demoníacas, se as leis desse mundo se opõem contra cada um de nós, nós precisamos nos refugiar no Senhor. Somente Ele é a nossa única salvaguarda. Nós não podemos depositar a nossa confiança em nenhum outro lugar, em nenhuma capacidade humana, mas exclusivamente no braço do Onipotente. É a maior verdade que cada cristão precisa guardar no seu coração. Deus, de fato, é o nosso mais alto refúgio. É bem possível que nos dias em que nós estejamos vivendo, nós corremos o risco de desviar a nossa atenção no Senhor e voltar os nossos olhos para a capacidade humana, para o dinheiro que nós guardamos no banco, ou para o carro que nós temos, ou de repente para o tamanho da casa que nós construímos. Mas a nossa única salvaguarda está no braço do Senhor. Ele é o nosso alto bom refúgio. A diferença entre aqueles que irão alcançar a vitória e aqueles que irão perder está na fé. Onde depositar a fé? Aqueles que confiam no Senhor alcançarão a vitória. Aqueles que confiam nas suas próprias obras ou capacidade irão fracassar. Em cada uma das três partes desse salmo, nós encontramos a declaração do salmista dizendo que Deus é o nosso refúgio. Portanto, os fenômenos da natureza, os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, as dificuldades que nós nos deparamos a cada instante, nós precisamos nos voltar para Deus. Simples dessa forma, colocar nas mãos do Senhor, desenvolver um relacionamento tão sólido com esse Deus, para que nesses momentos nós possamos ter plena certeza, garantia e segurança que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Mesmo que os montes tumultuem e as águas se espumejem no meio do mar, nós estaremos seguros, porque Deus está conduzindo a nossa vida. O final da nossa história está nas mãos desse Deus. A forma como Jesus Cristo se manifestou na plenitude dos tempos, vindo aqui a essa terra, morrer morte de cruz, sendo luz para nós, salvação para a nossa vida, é uma das formas pelas quais nós precisamos acreditar e confiar que em Jesus Cristo, em Deus, nós encontramos solução para todos os nossos problemas. Nós estávamos perdidos, a nossa condenação era a morte, mas em Jesus Cristo nós encontramos refúgio e salvação. Ele é o nosso mais alto refúgio. Foi Ele que na cruz do Calvário morreu, pagou o preço dos nossos pecados, para que nós hoje pudéssemos ter esperança de que um dia estaremos vivendo com Ele por toda a eternidade. Completamente contrário dos momentos difíceis da vida de um ser humano, montes se abalando para um lado, as águas se espumejando no seio do mares, o salmista fala a respeito de um rio cujas correntes são tranquilas, as águas são calmas. E a expressão daqueles que confiam em Deus, Deus irá conduzir os seus filhos, as suas ovelhas, pelas águas tranquilas. Quando o salmista está falando a respeito do rio, ele está contrastando o que acontece no meio dos mares. Águas violentas, águas que espumejam no meio dos mares, onde as tempestades assustam os navegantes, mas ele fala a respeito de um Deus pessoal, amigo que ele conhece, que irá conduzir as suas ovelhas por águas tranquilas, pelos rios, onde as ovelhas têm prazer em estar em um lugar tranquilo. É impressionante atentarmos para as palavras do salmista no capítulo 46, porque ele fala que aqueles que seguem a Deus poderão ter momentos de dificuldades. A noite pode ser tumultuada, mas logo pela manhã nós iremos contemplar, nos deliciar na bênção do Senhor, porque Ele se manifesta sobre a nossa vida. Salmo capítulo 46, o verso 7, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É a única coisa que nós precisamos saber para vivermos em paz. Ele está conosco, fiquemos tranquilos. Não há necessidade de desespero, não há necessidade de ansiedade. Se temos a certeza de que o Deus de Jacó está ao nosso lado, nós podemos colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilo,
porque Ele está ao nosso lado. Nós podemos viver a vida, enfrentar os desafios, as lutas e dificuldades, porque Ele está ao nosso lado. Se Ele está ao nosso lado, é um comandante que jamais conheceu a derrota. Se Ele não conheceu a derrota, Ele não vai permitir que nós a conheçamos. Portanto, iremos também alcançar a vitória. John Wesley, antes de morrer, diante dos seus algozes, o seu coração se confortava entendendo que Deus era o seu mais alto refúgio. Não temeu a morte, mas antes de morrer, incessantemente, os seus lábios pronunciavam a palavra: Deus é o meu refúgio. Se temos a Deus como sendo o nosso refúgio, nós não temos o que temer. Ele é a nossa única salvaguarda. Mesmo que os nossos olhos se fechem para essa vida, o nosso alto refúgio irá nos convidar do pó da terra para que nós nos levantemos, para vivermos com Ele e estarmos com Ele por toda a eternidade. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do Salmo 46, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade. Eu não sei quantas lutas você tem enfrentado na vida. Eu não sei quais são as batalhas que você está enfrentando nesse momento. Mas o chamado de Deus para mim e para você é que nós possamos recebê-lo como sendo o nosso mais alto refúgio. Ele, de fato, é o nosso único refúgio, a nossa única salvaguarda. A nossa fé precisa estar completamente depositada no Senhor. Se nós passarmos a confiar nesse mundo e nos esquecermos do Senhor, a nossa vida estará completamente despedaçada. Mas para que nós possamos receber a salvação e alcançar a vitória, precisamos desfocar desse mundo e nos voltar para o nosso Deus, porque no Senhor nós alcançaremos a vitória. É por isso que a cada manhã nós somos chamados a nos voltar para Deus, a amá-lo com todas as nossas forças e a vivermos as verdades estabelecidas pelo céu. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.